Bom dia, manhã de 12 de fevereiro para mais uma dificuldade bíblica. E a dificuldade de hoje se encontra em Gênesis capítulo 25, verso 8. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Alguém pergunta, qual é a dificuldade aqui? Bom, a pergunta é se os hebreus tinham o conceito da vida após a morte. Num tão cedo ponto da história, nós estamos falando 2000 anos antes de Cristo. Os eruditos críticos asseveram que os hebreus não tinham uma religião muito rudimentar séculos atrás e que a religião sofreu um processo de desenvolvimento evolutivo e chegou ao conceito da vida após a morte mais tarde. E que essa frase de Gênesis 25, 8 prova isso. E Abraão morreu e expirou em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, aqueles que já tinham morrido. Vamos à solução. Primeiro, o criticismo dos eruditos é baseado numa teoria problemática que eles criam. Eles criam a premissa de que a religião sofreu um processo evolutivo e se desenvolveu também o monoteísmo mais tarde. Segundo eles, o povo era politeísta e não tinha essa ideia monoteísta. Recentemente, a arqueologia descobriu em Ebla contradições a essa especulação e mostrou que o monoteísmo já era crido 2000 anos antes de Cristo. Também as expressões foi reunida ao seu povo, conforme aparece aqui, não indica exatamente a ideia de que eles não criam na vida após a morte. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para uma terra que o Senhor lhe mostrou, mostra, ao contrário, que Abraão cria que um dia retornaria à casa de seu pai ou à sua terra. A ideia que a vida continua após a morte também foi tida no tempo de Abraão e inclui outros povos como os sumérios, os babilônios e os egípcios. Os egípcios criavam grandes pirâmides por crer na vida após a morte, embalsamavam seus corpos e punham em sarcófagos para crer nessa vida após a morte. Em adição, nós também temos o livro de Jó, um dos livros mais antigos do Antigo Testamento. Não é? O livro de Jó. Acredita-se até que o livro de Jó foi escrito antes do próprio livro de Gênesis. E Jó, capítulo 19, verso 25, 26, nos mostra a ideia da vida após a morte. Quando Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E eu verei a Deus ainda na minha carne. Jó demonstra a crença na ressurreição. Mostra também conceitos no livro de Jó da vida após a morte. Isso bem cedo diante do povo de Deus. E uma das maiores provas são os próprios egípcios, através de suas pirâmides, milênios antes de Cristo. Muito bem, então, a crítica dos eruditos acerca do desenvolvimento da religião não tem sustentação. Que Deus te abençoe e que você possa crer em Deus e crer que há vida, sim, após a morte. Deus te abençoe e que essa vida após a morte, vida eterna,
está em Cristo Jesus. Esperamos ter respondido a dúvida e as perguntas de hoje, e amanhã nós voltamos para mais uma dificuldade bíblica. Acione nosso canal PR Eugênio Piacentini. Todos os dias são 3 vídeos da Bíblia que nós colocamos. Pela manhã, dificuldade, à tarde para a noite, um verso por dia, e bem à noite, antes de dormir, curiosidades bíblicas. Que Deus se abençoe ricamente em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.